Olá a todos, eu sou o Guilherme Kaiser e tenham todos um feliz ano novo! E hoje nós vamos falar sobre o episódio 26 da quinta temporada de Steven Universo, Familiar. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te perguntar, você é inscrito aqui no canal? Você já é um habitante? Se você não é um habitante, tá esperando o que, cara? Se inscreve nesse canal maravilhoso que é o Homeworld, é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscrever e ficar com a gente pra se divertir, que se tornar um habitante aqui nesse maravilhoso Homeworld, que é o Homeworld, tá certo? Bom, gente, então vamos começar a falar sobre esse episódio. Steven Universo finalmente voltou do seu hiatus e tá nos Diamond Days, que eu acho que é o nome do especial, né, dessa nova fase da temporada. E esse episódio continua diretamente do que aconteceu no último episódio, que foi Legs from Here to Homeworld, e o Steven tá lá no quarto da Pink Diamond, e ele começa a falar coisas, e coisas começam a aparecer como acontece no quarto da Rose do templo. Só que em vez dessas coisas se materializarem em nuvens, elas são feitas por umas criaturinhas pequenininhas que são tão bonitinhas. Quando me mandaram a foto dessas criaturinhas, eu achei que fossem gems de brinquedo. Assim, elas seriam reais, mas a Pink Diamond brincaria com elas, mas na verdade elas são como se fossem bismutos pequenininhas, porque elas constroem coisas e fazem coisas para Pink Diamond, né? Faziam. E quando o Steven é gentil com elas, elas reconhecem que o Steven seria a Pink Diamond e elas começam a se jogar em cima dele, a abraçar ele, a entrar dentro dele e tal. E nesse momento aparece a Pérola, né? A Pérola do Steven, a Pérola das Crystal Gems, melhor dizendo, e ela traz a mochila de cachorro-quente do Steven com algumas coisas para ele. E depois desse momento aparece a Yellow Pearl, a Pérola da Yellow Diamond, e ela diz que a Diamond dela quer ter uma prosa, né, um dedinho de prosa com a Pink Diamond. E eles vão até ela, no que eles chamam de câmara de extração, e tem um momento bem engraçado que o Steven fica falando alguns nomes para ela chamar ele, e ela fica chamando, e o Steven entra para encontrar a Yellow, e é como se fosse uma sauna, e a Pérola fica do lado de fora. E uma coisa muito estranha, que muita gente ficou meio bolado com isso, é que as paredes do lugar são feitas de gems, e elas estavam meio que cochichando, só que elas não interagem com as Diamonds. E o Steven vai bater um papo com a Yellow, e a Yellow pergunta o que a White falou pra ele, fica até impressionada que ele conseguiu falar 3 palavras, quando talvez elas não consigam falar nenhuma. Mas quando o Steven quer indagar como ele pode conversar melhor com a White, a Yellow tem que ir para um compromisso, que é supervisionar a produção de citrins, e ela escoa todo o suor dela, que entra dentro de um aparelhinho, assim, um buraquinho que tem o símbolo da autoridade diamante, e vai embora. E o Steven fica meio chateado, fica falando com a Pérola que ele gostaria de poder conversar mais com a Yellow e de fazer mais perguntas, mas ela teve que ir embora. E nesse momento a Blue Pearl aparece e diz que a Blue Diamond quer conversar com o Steven também. E eles vão até ela num lugar que é meio que uma piscina, e também tem algumas Diamonds em forma de estátua. Algumas Diamonds não, tem algumas Gems em formas de estátua, e também uma coisa muito bizarra. Mas se você pensar bem, a gente constrói nossas casas aqui na Terra com minerais, né? Com terra, com cimento, com tijolo e tal. E gems são minerais, então faz sentido que as construções das gems são feitas de gems. Faz sentido e é meio bizarro. É como se fosse aquele assassino que usava as peles das suas vítimas para fazer móveis. É como se fosse isso, porque você usa uma coisa que é viva para fazer construções. É meio estranho. Mas enfim, é isso. E o Steven vai lá encontrar com a Blue, e ela tá lá numa banheira de Ivônica, penteando o cabelo, uma cena assim meio Yara, né, lá penteando. E uma coisa que chamou muita atenção do pessoal do grupo que eu participo, que é a família do Socorro Rebecca, um beijo novamente pra vocês, que é o pessoal lá da Comic Con. Se você não assistiu esse vídeo, vai estar aqui nos cards que eu falo de como eu conheci eles. Uma coisa que despertou a curiosidade do pessoal do grupo é que a Blue Diamond tem uma escova de dente. E a gente não conseguiu chegar num consenso do porquê que ela teria uma escova de dente, porque se gems não comem, elas não precisariam escovar os dentes, certo? Uma coisa assim a se pensar. Mas os aparelhos, né, que ela usava, a escova de cabelo e as outras coisas, também eram feitos do mesmo material que eram feitas aquelas gems pequenininhas que estavam no quarto da Pink Diamond, né, que são chamadas de pedals, que são como se fossem cacos, alguma coisa assim. E a Blue chama ele de Steven, ele se sente impressionado com isso, mas na verdade ela fala como se fosse uma brincadeira, que a Pink estivesse brincando, e ela fala que sentiu tanta falta dela, que elas brincavam todas juntas,
dela, a Blue, a Yellow e a White, então ela sente muita falta disso. E o Steven diz que então que a White participava, né, ficava lá junto com elas, e ela diz que desde que a Pink se foi, a White se isolou do resto do Homeworld, ela ficou lá no cantinho dela. E quando o Steven começa a querer indagar sobre como ele poderia falar com a White de novo, a Blue tem que ir pro seu compromisso, a Pérola vem chamá-la, e ela levanta da banheira e a água escoa, e aquilo não era bem uma água porque era azul, então era um outro tipo de líquido. E uma coisa que eu, assim, me toquei logo de cara, pra quem não viu a live, inclusive vai estar aqui no primeiro comentário pinado aqui embaixo, o link pra minha Twitch, que é onde eu faço live vendo os episódios, então vocês podem assistir o episódio junto comigo, tem tipo um react, e eu já solto algumas coisas que eu penso lá. E como eu disse lá na live, eu acho que essa secreção que sai, tipo o suor das Diamonds, é o que é feito às outras gems. Então você precisa de suor delas para criar outras gems. As gems são feitas de partículas das Diamonds, entendeu? Então por isso que elas ficam, por isso que a Yellow tava na sauna e a Blue ficava na banheira, que é para extrair o líquido dos corpos delas e assim poder formar novas gems. Mas o Steven acaba voltando pro quarto e ele pensa em algum jeito de poder conseguir falar com a White. Eu não sei se é a Blue ou se é a Pérola que fala que a Pink dava grandes bailes e todo mundo aparecia. Então o Steven tem a ideia de se prestar a esse papel, né, se fazer de Pink Diamond e dar um grande baile para poder juntar todo mundo e ele conseguir falar as ideias dele e tentar convencer a White Diamond. Então aqueles Pedals fazem uma vestimenta para ele e ele também descobre uma câmara secreta onde aí é onde a minha teoria se dá uma confirmação, que o Steven soa e cai uma gota de suor em cima de umas pedras que estavam numa penteadeira da Pink. E aí nasce um Pedal. Então já confirma que precisa de líquidos que saem das Diamonds para fazer outras gems. E ele vê alguns desenhos da Pink, ela junto com as outras Diamonds. E a gente vê também que a Pink costumava criar novas Pedals para fazer companhia para ela, né? Que ela devia ficar ali sozinha, então ela gostava de ter companhia para brincar. E depois que ele canta a canção Familiar, que é o título do episódio, Familiar, why is this so familiar? Familiar, like something I used to know. a Pérola aparece trazendo os amigos dele, né, as Crystal Gems e a Connie, e ele resolve que ele vai dar um baile para tentar convencer a White Diamond, e o episódio acaba assim. E o que aprendemos nesse episódio? Bom, nós aprendemos muita coisa. Nós conhecemos gems novas, como as Pedals. Nós vimos que lá no Homeworld eles usam gems para fazer construções, né, nas paredes e nas estátuas. Nós vimos que precisa de líquidos extraídos das Diamonds para poder formar gems. Então precisa que elas tenham um tempo para extrair esse líquido para botar nos injetores e formar novas gems para aumentar o povo Diamond. O povo Diamond, o povo Gem. E juntando algumas informações, eu já tinha dito isso aqui em algum vídeo, que eu não vou lembrar qual foi, mas eu já falei isso algumas vezes. Eu tinha a impressão de que cada Diamond tinha uma roupa de um membro de uma corte de realeza. A White tinha roupas de rainha. A Yellow tem roupas de um general, alguém que cuida de um exército. A Blue tem roupas típicas de gente do clero, que é da igreja, que usa aqueles capuzes, né, os monges. E a Pink tinha um ar de bobo da corte. E muitas informações que se soltaram nesse episódio confirmam isso. Primeiramente porque a Pérola fala... O Steven brinca perguntando se a Pink era malabarista e a Pérola fala que sim. Já é um indício que ela era um bobo da corte, porque os bobos da corte faziam malabarismo. E também que ela animava os bailes, e era uma função dos bobos da corte, né? Animar os bailes da realeza. E também que a White dava muita atenção a ela, muito mais do que as outras Diamonds, e até aí ela fica meio chateada com isso. E isso tem ligação com um antigo fato histórico, que eles usavam o bobo da corte para dar notícias ruins aos reis, e também para confrontar ideias que eles tinham, porque por conta do seu humor, eles eram únicos que podiam confrontar os reis sem ter penas, né, sem sofrer penalidade. Então tudo isso remete que realmente a Pink Diamond era vista como uma boba da corte ali no meio das gems. Bom, de curiosidade, realmente a única coisa que eu pude notar é que essa parte em que as Pedals fazem a roupa de Diamond pro Steven é uma referência à cena clássica da Cinderela da Disney, né, quando os ratinhos fazem a roupa para ela. E se você notou mais alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, que a gente fala sobre isso sempre, né? Então me ajuda aí e fala se você notou alguma coisa diferente, tá certo?
Bom, gente, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que é super importante para avaliar o vídeo, para ajudar o canal a crescer, para divulgar. Enfim, se eu gostei, é importante para uma infinidade de coisas. Então, por favor, não esqueça. Não esqueça de me seguir lá na Twitch, tá? O link aqui no primeiro comentário pinado. Vai lá, porque quando eu vou fazer o react, eu ligo pra gente assistir junto. E depois eu faço a review que vai sair aqui no canal. Mas aí o react a gente vê lá juntinho. Então, siga lá para saber quando eu vou estar online. Também é muito importante me seguir nas minhas redes sociais. Aparece o nome delas aqui no canto, também tem o link delas aqui embaixo na descrição. É só seguir lá para saber quando eu vou entrar em live, quando vai ter vídeo novo, se está acontecendo alguma coisa, para acompanhar tudo. É só seguir lá nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Steven Universo. Se tem amigos que não gostam de Steven Universo, é fazer começar a gostar, você manda esse vídeo para eles. E claro, mais importante de tudo, se você não se inscrever aqui no canal, você ainda não é habitante, está esperando o que? Se inscreve aí, se torna um habitante, se tiver ficante aqui no home mode, é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo, ou no botãozinho vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Agora que eu estou gravando com outra câmera, eu não sei mais que canto que é, mas vai estar num canto aqui da tela. Você clica, se inscreve, se torna um habitante, se tiver ficante aqui no home mode, tá certo? Bom, então acho que por hoje é só isso, eu tô pingando de suor. E nos vemos no próximo vídeo. Novamente, feliz ano novo pra vocês, que nós temos um ano maravilhoso de 2019 e que nossos sonhos mais felizes e loucos se realizem, tá certo? Beijo, gente. Até mais.